Sabe, eu vou estar no Brasil. Partimos amanhã. Partimos amanhã para o Brasil e vamos pregar na conferência lá por 2 noites. E quando o pastor Wanderson falou sobre a marcha para Jesus, é, é a coisa mais incrível que você já viu em São Paulo. O apóstolo Hernandes e a bispa Sônia, eles lideram esta marcha para Jesus e, pessoal, são 5,5 milhões de pessoas. E não é como nós contamos na América. Sabe, 100, 200, não é assim. São 5,5 milhões, vai o mais longe que os olhos podem ver, em ambas as direções. E então, no final da marcha, ele conduz o louvor lá e eles fazem um show até o Anderson, até umas 1 da manhã. E a multidão chega a quase 3 quilômetros de comprimento. E eles colocam telões e é a coisa mais incrível. E nós tivemos o privilégio de fazer parceria com eles lá nos últimos anos. E agora a Marcha para Jesus está agitando bandeiras de Jesus, mas agora também estão agitando bandeiras por Israel e orando por Israel e Jerusalém. Então é uma ótima parceria, amém? É uma coisa incrível. Nós vamos falar sobre algo hoje, um verdadeiro bom amigo, um homem brilhante. Eu amo esse rapaz. Eu perguntei a ele outro dia, algumas semanas atrás, eu disse, nos dê um pouco de direção sobre como eu posso fazer melhor na igreja, crescer a igreja, alcançar mais pessoas. E a sugestão número 1 dele foi: fuja das raízes judaicas. E eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo. Todo mundo com quem eu conversei, que eu disse, me dê algumas ideias sobre como me sair bem, você ensina muito sobre as raízes judaicas. E eu entendo o que ele está dizendo, eu entendo isso perfeitamente. Mas aqui está a chave. A profecia e de forma alguma eu digo isso para desmerecer meu amigo, porque ele é um homem brilhante, e eu amo a direção dele, eu amo a opinião dele. Mas isso é difícil construir uma igreja local porque as pessoas chegam, digamos que você esteja aqui pela primeira vez e de repente você está ouvindo sobre as raízes judaicas e por 2000 anos você foi instruído a fugir disso. E isto é do Antigo Testamento. Este é o Novo Testamento, nós temos um Novo Testamento, mas o que a maioria das pessoas não entende é que a palavra novo não significa diferente, significa um renovo do que era antigo. E que Jesus veio trazer a palavra viva de Deus. E por isso é difícil construir uma igreja local. E mundialmente nós somos o programa mais visto e ouvido na TV cristã e é para construir uma igreja local. E a razão que me mantém nisso é porque eu creio 1000% que nos últimos dias nossos olhos serão abertos para verdades que nos lançarão na chuva serôdia de sinais, maravilhas e milagres. Porque não é a verdade que nos liberta, é a verdade que nós entendemos. A palavra conhecer significa você ter propriedade, você entender algo. Este é o primeiro culto de 2025 e eu estava dizendo com a minha equipe nos bastidores, eu devo ensinar isso amanhã. 25 é um número sobrenatural na Bíblia. Os números têm um significado real neles. Quando nós entendemos, e eu vou falar só um pouco, eu devo ensinar isso no próximo domingo. Vou para o Brasil na segunda, mas volto na sexta. O número 5, biblicamente, significa grande bênção, grande favor, grande prosperidade. Na verdade, o que compõe o número 25 são 2 palavras. Uma delas é uma mão aberta que, quando você vê isso, Deus está abrindo a mão sobre você e Ele está cobrindo você. Mas quando você vê o 25, significa que Deus não vai apenas trazer para você este ano bênção e favor e abundância e prosperidade e cobertura, mas é multiplicado por 5.
Então, este é o ano de ouro para todos nós. E nós falamos sobre isso na semana passada, falamos sobre deixar o passado para trás, certo? Ok, qualquer ferida, qualquer dor, qualquer falha, qualquer coisa, isto ficou para trás. Nós temos nossa mão no arado, porque nossa colheita está à nossa frente. Bem, hoje eu quero falar sobre o batismo e sobre quebrar qualquer negatividade que possa estar sobre você desde o ano passado, para que possamos ter o favor e a bênção de Deus multiplicado por 25. Multiplicado por 5, certo? Então, abra suas Bíblias em... Eu realmente debati sobre o quão profundo eu iria entrar nisso. Mas abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Eu quero te mostrar algo. Porque Deus nos diz para sermos batizados. Nós conhecemos a história de Jesus e ele chega ao Rio Jordão e João está batizando pessoas e João vê Jesus, ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus e Jesus disse a João, João, me batize. E João diz, não, você deve me batizar. E Jesus disse, não, João, você deve me batizar. Agora, eu quero que você entenda, eu não sei se a maioria de vocês entende, mas deixe-me reiterar isso. Nada na palavra de Deus, nada no ensino de Deus está ali para um ritual. Tudo tem uma revelação e tudo tem algo sobrenatural que está conectado. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo e vemos que os discípulos são presos e Pedro prega com a unção do Espírito Santo, com a unção de Deus. E eles foram tocados em seus corações, eles disseram, o que devemos fazer? Isso é verdade. O que você está dizendo sobre Jesus é verdade, estávamos errados, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. O que vamos fazer? O que Pedro disse a ele? Arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, todos os pecados que você cometeu, todos os pecados que eu já cometi, se foram. Isso é verdade. Acabou. Você não pode deixar o diabo trazer isso à tona. Mas então ele diz para ser batizado para a remissão dos pecados. E o que significa é quebrar todas as maldições que vieram juntas com os pecados que você cometeu ou das pessoas com quem você conviveu. Muitos cristãos, e eu devo dizer, a maioria dos cristãos ainda eles amam o Senhor, eles estão correndo em direção ao prêmio que Deus tem para eles, mas eles estão arrastando peso espiritual atrás deles, porque eles não entendem o que significa ser batizado. Quando você é batizado, algo que vai além de um ritual acontece. Você é liberado sobrenaturalmente e diz literalmente em hebraico, do português para o hebraico, diz que isso quebra o contato que você tem com o fracasso. Agora, nós vamos lavar as mãos no saguão depois e temos vários totens e vamos lavar as mãos. E eu estive em Israel 48 vezes e por anos e anos, você ia para o mar da Galileia, você entra no barco e via todos os lugares ao longo da costa e sempre mostramos onde está Magdala. Lá em Magdala, foi aí que a mulher tocou a bainha da roupa de Jesus, mas só havia mato. Não havia nada lá, nada havia sido desenvolvido, ninguém jamais escavou lá por algum motivo. E então vários anos atrás, um bom amigo meu, o padre João, eles decidiram que iriam construir um hotel lá. E assim eles limparam aquele matagal e o que você tem que fazer em Israel antes de poder construir é levar alguém para testar a terra. Eles vão lá e veem se há alguma coisa de ruínas antigas lá. Você não pode cavar um buraco de poste para cerca sem encontrar ruínas bíblicas antigas em Israel. Eu não estou brincando, você consegue, você não pode cavar nada. Sim, aqui
É onde Davi estava. E então eles cavaram. Na verdade, eles nos deixaram ficar com a pedra aqui. Você se lembra disso? A pedra Magdala. Eles nos deixaram mantê-la na igreja aqui por algum motivo. Eles só disseram, nós vamos deixar aqui com vocês. E nós dissemos, ok. Todos nós oramos para que eles esquecessem ela aqui, mas eles... Então eles cavaram e só havia sujeira e mato, mas eles cavaram. E a primeira coisa que eles acertaram foi o que eles chamaram de Pedra de Magdala, que representava o Santo dos Santos no templo em Jerusalém. E quando eles descobriram isso, eles perceberam que aquela era a mesma sinagoga em Magdala que Jesus ia pregar. E ele abria o rolo da Torá e ele o colocava lá, como se ele fosse o sumo sacerdote do templo. O que ele é? Ele é o sumo sacerdote de todos nós. E então eles começaram a escavar toda essa área lá e é um lugar maravilhoso para se visitar. Nós vamos lá todos os anos, mas uma das coisas que eles encontraram lá quando eles estavam escavando, eles encontraram uma série do que nós chamamos de tanques batismais. Em hebraico, eles são chamados de mitzvah. E eles perceberam que esses tanques batismais, quando a chuva serôdia chegava àquela área era uma área muito seca. E quando a chuva serôdia chegava a ela descia as montanhas em direção ao mar da Galileia. E naturalmente enchia o primeiro mitzvah, o primeiro tanque batismal. E depois de preenchido, ela passaria para o próximo e então encheria aquele que iria para o próximo, onde você estaria literalmente sendo batizado em água viva, que era a água que estava em constante movimento. Mas o que eles faziam era, quando chegava a estação seca, eles economizavam muito daquela água. E havia um pote quando eles entravam na velha sinagoga, onde Jesus lavava as mãos, porque isso é simbólico de um batismo. E quando eles não tinham água lá, eles apenas lavavam as mãos. Isso é o que iremos fazer hoje. E Deus realmente colocou isso em meu coração. Estamos entrando em um ano incrível. E eu quero que você entenda o que acontece quando você passa por um batismo. A propósito, nosso tanque batismal lá fora, nosso mitzvah, quando aquela água está se movimentando lá, as pessoas que coordenam tudo, eu pedi, vocês poderiam economizar um pouco dessa água? Então eles nos deram, acho que 4 ou 5 galões de água de lá, nos próprios tanques batismais, onde Jesus teria sido batizado neles. E então eles nos deram essas garrafas de água antes que elas secassem. E nós as trouxemos para casa e foi isso que nós iniciamos no nosso tanque de batismo. Eu vou contar uma história boba. Cada um de nós ficamos com aquelas garrafas grandes de água, e então eu fiz o Scott ficar com uma, e eu não me lembro, Scott, de quem estava conosco, mas éramos 3 ou 4 pessoas, e cada um tomou conta de uma, então se nós perdêssemos uma, ainda tínhamos outras para trazer de volta, e nós estávamos em Haifa, e eu acordei no meio da noite com muita sede, e eu me levantei e havia água lá, eu me levantei e bebi água, na manhã seguinte eu percebi que eu bebi a água viva. E ao longo de 3 dias eu não toquei mais o chão, eu só fiquei pairando lá. Felizmente, eu não fiquei doente. Tudo bem, vamos ler. Eu quero que você entenda as coisas sobrenaturais que acontecem quando somos batizados. João capítulo 3, versículo 1. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse homem veio a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre que vem de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que fazes se Deus não estiver contigo. Agora, eu quero que você veja isso, porque isso é muito importante para a sua vida pessoal. Nicodemos era um líder da sinagoga, e ele veio a Jesus e disse: nós sabemos que você é de Deus. Ouvimos o que outras pessoas estão dizendo, e elas estão negando, mas sabemos que você é de Deus, por causa dos milagres. Porque só alguém que está diretamente ligado a Deus pode fazer esses milagres, certo? Então, isso é o que ele está dizendo. Nos dê uma chave para esses milagres. Nos dê uma dica de como podemos nos envolver com a chuva serôdia, os milagres de Deus. Veja o que ele diz. E Jesus respondendo disse-lhe: com toda certeza, guarde isso. Eu digo a você,
Se alguém não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Agora, deixe-me explicar algo aqui. Quem foi que batizou Jesus? João. João era o que se chama de essênio. Os essênios era um grupo de pessoas que deixou Jerusalém. Foi lá que eles encontraram os manuscritos do Mar Morto. E os essênios entenderam algo sobre a sabedoria judaica antiga, de que quando você está neste mundo, seu espírito, sua mente, fica entupida como É ilustração terrível, terrível. Mas quando o meu ar-condicionado não está funcionando, é porque o filtro está ficando entupido e o ar não consegue fluir por ele. Esse é o conceito de vivermos neste mundo. Estamos em torno de coisas negativas, ouvimos coisas negativas, apertamos a mão das pessoas negativas, nós somos tocados por pessoas negativas e assim isso acaba entupindo nosso filtro a ponto de não conseguirmos ouvir ou ver o que Deus está fazendo. Então os essênios, todos os dias, eram batizados, entravam em uma mitzvah e saíam para que eles pudessem ouvir a voz de Deus e entender o que Deus estava dizendo. Você entende? Isso não é um ritual. Eles não estavam passando por um ritual. Eles entenderam que algo sobrenatural acontece quando somos batizados. Jesus entendeu isso. Jesus estava prestes a entrar no maior ministério que o mundo já viu, sendo nosso Salvador. Ele estava prestes a lutar contra o diabo no deserto. E ele disse: antes que eu faça isso, me batize, João. E quando Jesus foi batizado e ele saiu, ele disse: eu quero que as limitações deste mundo sejam lavadas de mim. E quando ele saiu daquela água, o que veio sobre ele? O poder do Espírito Santo. Agora, é por isso que somos ensinados a ser batizados novamente pelo menos uma vez por ano. Agora, vou te contar algo que antes de todas as manhãs, quando eu me levanto, eu faço antes de vir para cá. Eu vou e pego o copo e lavo as mãos. Por quê? Como ritual? Não. Porque eu estive perto de coisas negativas. Eu assisti o noticiário, eu estive perto de pessoas negativas. Seja qual for o caso, eu quero ter certeza de que meu filtro esteja limpo, para que quando eu estou ensinando a você, que eu não precise confiar apenas nas anotações, mas que eu possa ouvir a voz de Deus para te guiar para onde precisamos ir. Você entende isso? Quando eu vou estudar, eu estou apenas dizendo isso. É por isso que é difícil ensinar essas coisas e apenas construir uma igreja local. Se eu pegar para estudar algo que eu souber, ok, isso é o que Deus quer que eu fale no domingo. Esta é a mensagem. E eu não consigo desenvolver eu me lembro, eu não me lavei e eu volto e lavo minhas mãos. Toda vez que eu vou estudar, eu lavo as mãos. Por quê? Um ritual? Não. Jesus nunca teria feito algo que fosse um ritual. Ele fez isso porque havia algo sobrenatural. Isso quebra o contato que temos com toda a negatividade. Agora, deixe-me mostrar uma foto. Podemos colocar no telão? Uma pessoa me enviou, um amigo meu acabou de me enviar essas fotos. Eu posso te mostrar isso? Aquele sou eu de camisa marrom. E ali é a Tis. Você pode ver o ombro dela e ela está com short jeans. E a Tis, e todos os dias durante o verão, todo sábado nós íamos a um lugar chamado Red Rock Crossing, ou Slide Rock em Sedona, e nós íamos lá e batizávamos as pessoas e dávamos testemunho para as pessoas sobre Jesus. Então eu estava testemunhando para aquele homem e ele estava discutindo comigo e eu bati nele ele acabou sendo salvo e entregou sua vida ao Senhor. Mostre a próxima ali. Ali somos Tis e eu, e nós estávamos testemunhando para as pessoas lá, e a Lynn Litton pregando lá também. E às vezes o batismo é para mostrar ao mundo que nós recebemos Jesus como o nosso Salvador, e às vezes esse é o motivo do batismo. E é isso que estávamos fazendo lá. Veja como a Tis estava bonita. Olha como a gente era jovem, meu Deus. Estávamos fazendo isso há muito, muito tempo, amém? Mas
A razão pela qual Jesus foi batizado não foi para mostrar ao mundo que ele nasceu de novo. Jesus estava sendo batizado para liberar uma unção sobre ele. E então, quando eles disseram a Pedro o que devemos fazer, Pedro disse: arrependam-se, entreguem suas vidas ao Senhor e sejam batizados e quebrem as limitações de suas vidas para que vocês possam ouvir e ver a direção que Deus tem para vocês. Tudo bem? Agora vou dizer algo neste próximo versículo que sempre incomoda as pessoas, mas eu te perdoo antecipadamente. Leia o que diz aqui. Ok. A menos que você seja... Vamos voltar ao versículo 3. E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantas vezes nós oramos: Senhor, me conduza, me guie, me mostre, me diga o que eu preciso fazer, me diga para onde eu devo ir, e ele não pode ver o reino de Deus. Agora, veja o que Nicodemos, um líder da sinagoga, diz. E Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora deixe-me parar por aqui. Há pessoas que dizem que você tem que ser batizado para ser salvo. Não é isso que está dizendo. O que ele está dizendo é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para entrar no céu, tudo o que você precisa fazer é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para colocar o céu dentro de você, para obter cura e milagres e prosperidade, vitória e libertação, você tem que entrar no reino dos céus. E ele diz que para fazer isso, você deve nascer de novo. Agora, aqui é onde as pessoas ficam com raiva de mim. Eu acredito que toda pessoa no mundo deve receber Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Se você concorda, diga amém. Mas não é disso que ele está falando quando ele diz que se deve nascer de novo. Ele não pode estar falando sobre receber Jesus como seu Salvador, porque Jesus ainda não havia morrido na cruz. Agora, esse é um termo que sempre usamos. Eu vou tirar um momento para explicá-lo, para que ninguém vá embora confuso. Se nós dissermos a alguém: você deve nascer de novo, o que estamos dizendo é que você deve receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque essa é a terminologia que usamos. Certo? Se nós, por 2000 anos, chamamos isso de chave de fenda, então quando eu disser isso 2000 anos depois, Derek, você poderia pegar a chave de fenda, ele saberia do que eu estou falando. Mas na verdade não é uma chave de fenda, são óculos. Então, quando falamos sobre nascer de novo, nós usamos esse termo para significar que você deve receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e você deve. Mas quando dois judeus estão falando sobre isso, o quê? O meu microfone caiu? Onde está? Ok. Quando dois judeus estão falando sobre nascer de novo, não é disso que eles estão falando. Jesus ainda não havia morrido na cruz, ele ainda não era o nosso Salvador. Nicodemos estava dizendo: Senhor, como nós nos movemos para o poder milagroso de Deus? Jesus disse: a menos que você nasça de novo, você não pode ver o que Deus está fazendo, você não pode ouvir o que Deus está fazendo. E ele disse: como vamos nascer de novo? Entramos uma segunda vez no ventre de nossa mãe? Quando um bebê nasce... Senhoras, uma pergunta para vocês. Quando um bebê nasce, o que estoura? Quando a bolsa estoura, você sabe que está prestes a haver um nascimento. Um tanque batismal, em hebraico, isso é chamado de mitzvah. A palavra mitzvah significa o útero do mundo. É o que isso significa. Aquele tanque batismal, em hebraico, é o útero do mundo.
E então, quando Nicodemos disse, pode um homem entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe? E Jesus responde e diz, você é um líder dos judeus, você sabe disso. Há um nascimento físico quando você nasce fisicamente. A bolsa estoura e o bebê nasce sem nenhuma limitação para aquele bebê. Não há limitações, não há pecado, não há maldição, não há nada sobre essa criança. Mas você deve nascer de novo. E nascer de novo é um termo hebraico que quando você desce em um mitzvah, que é o útero do mundo, e você sai daquela água e você nasce de novo. Não há limitações em sua vida, não há maldição em sua vida, não há nada que possa deter o seu destino. Você acabou de nascer de novo. Sem nenhuma limitação em você. Veja o que diz. Os essênios têm dito a vocês, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Quando você entra naquele tanque batismal, a maioria dos judeus são batizados no Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação. Esse é o dia em que você diz, Deus, me perdoe de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida de volta a você. A próxima coisa que você faz é entrar e sair do mitzvah. E Deus está dizendo, não apenas seus pecados que são perdoados, mas eu estou liberando você de todos os contatos que você teve com fracasso. E agora você caminhará como mais do que um vencedor. Quando a Bíblia fala sobre a renovação da mente e não se conformar com este mundo, mas sermos transformados pelo quê? A renovação da nossa mente. Como nossa mente é renovada? Você tem que voltar ao entendimento bíblico. Quando você entra no tanque ou lava a mão, Deus limpa o filtro da sua mente. Sua mente é renovada. Você está livre da negatividade, você está livre das dívidas, você está livre do fracasso. Agora você está começando a ouvir e pensar de acordo não com o que o mundo diz, mas de acordo com o que o Espírito de Deus diz. É algo sobrenatural. Deixe-me ler algo para você vindo da antiga sabedoria judaica. A Tis disse algo, ela enviou para mim há alguns dias. Ela disse, veja só isso. A Coreia do Sul é uma nação que sempre amou e apoiou muito Israel. E ela me enviou um artigo sobre entrevistas de jovens na Coreia do Sul. E eles são muito prósperos. E eles disseram bem, a razão pela qual nós amamos Israel, a razão pela qual somos tão abençoados por Deus é porque nós lemos a antiga sabedoria judaica, nós lemos o que é chamado de Talmud. E havia uma garota que tinha 14 anos e ela disse, eu li o Talmud quando eu estava no jardim de infância, eu li o Talmud quando eu tinha 9 anos, agora não todo o Talmud, mas parte dele. E então... E a Tis disse, isso é o que estamos tentando dizer às pessoas. Existem segredos. Existem mistérios que, se você estiver aberto, Deus vai mostrar a você. Para que não sejamos conformados com este mundo, não sejamos limitados por este mundo, mas que possamos andar com algo que é sobrenatural. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.